Olá, seja bem-vindo ao podcast do Teu Psicólogo. A cada episódio respondo a uma pergunta sobre psicologia e saúde mental. Eu sou o vosso anfitrião Marco de Melo Martins. Em jeito de continuação do episódio anterior, selecionei um conjunto de perguntas dos ouvintes, às quais procurarei responder. Uma ouvinte enviou várias perguntas a respeito da anorexia nervosa, sobre como o cérebro distorce a imagem corporal, sobre se o medo da balança acaba por dissipar, sobre o exercício físico durante a doença e, finalmente, sobre se a anorexia pode ser uma forma de suicídio. A anorexia tem uma apreciável componente genética. Sabemo-lo pelos estudos de gêmeos. Acresce a isto as anomalias neurobiológicas, que são de vários tipos. Neurobioquímicas, de volume cortical, de fluxo sanguíneo cerebral e de atividade neuronal. Existem, por exemplo, anomalias nos circuitos de recompensa, nos cognitivos também, em particular nos circuitos da percepção, incluindo a percepção visual, e de interação social, incluindo a resposta de interação social e de prazer diminuídas. Sumarizando, o cérebro distorce a realidade porque padece de várias anomalias. A boa notícia é que estas anomalias tendem a normalizar com o tratamento e consequente restauração do peso, restabelecendo-se a confiança e um senso de realidade sobre o peso normal. Peso esse que tem medidas objetivas, o chamado índice de massa corporal, que deve variar entre 19,1 e 25,8 nas mulheres e nos homens entre 20,7 e no máximo 26,4. Quanto ao medo da balança, o medo da balança não desaparece, mas diminui substancialmente na maioria dos pacientes tratados. Em relação ao exercício físico, na minha opinião, as pacientes devem abster-se por completo de fazer exercício físico durante as fases agudas da doença e estarem supervisionadas pelo seu médico assistente, porque tal comportamento poderia colocar em risco a saúde e até mesmo a sobrevivência da jovem. Nestas fases problemáticas, os riscos do exercício para a saúde são globais, mas eu destacaria duas áreas. A área musculoesquelética, por exemplo a miopatia e a osteoporose, e os riscos cardiovasculares, por exemplo a bradicardia, a hipotensão e as arritmias. Condições que são potencialmente muito perigosas. O exercício deve ser feito com moderação, e sublinho a palavra moderação, e deve ser feito depois da recuperação efetiva de peso. Por fim, a anorexia é uma forma de suicídio. O suicídio é a morte causada por comportamento que é autodirigido e autolesivo. Pressupõe intencionalidade. Em rigor, as mortes por anorexia, que infelizmente acontecem em 10 a 15% dos casos, não são suicídios. São uma consequência dramática da distorção da imagem corporal e do desejo patológico de magreza. São o resultado de uma espécie de obsessão e inflexibilidade levadas ao limite. Dito isto, por vezes a ideação suicida, por exemplo decorrente de um diagnóstico de depressão clínica, pode acompanhar a anorexia nervosa. Ou seja, as duas realidades podem coexistir. Mas para haver suicídio, pressupõe-se intencionalidade, e o comportamento característico da anorexia não encaixa nesta definição. Uma coisa é o desejo patológico de ser magra, outra coisa é o desejo e a intenção de morrer. Uma ouvinte pergunta sobre a depressão clínica. Os sonhos sobre fazermos mal a nós próprios são resultado do medo que temos de isso acontecer ou da vontade que temos disso acontecer? Eu diria que depende da pessoa. Cada caso é um caso. E esta e outras explicações para o conteúdo destes sonhos são possíveis. A minha experiência clínica diz-me que estas duas explicações são possíveis, mas há outras possibilidades. Sobre este assunto, recomendo ouvirem o episódio 24, que fala especificamente sobre os sonhos. A mesma ouvinte pergunta: qual a diferença entre depressão clínica e burnout? O burnout é uma síndrome que conjuga sentimentos de falta de energia e exaustão, um progressivo distanciamento mental, negativismo e cinismo relacionados com o trabalho, e redução da eficácia profissional. É um fenómeno exclusivamente ocupacional e não é classificado como uma condição médica, mas como um fator que influencia a saúde. A depressão é uma condição clínica que impacta globalmente na vida da pessoa, conjugando tristeza persistente, falta de interesse e prazer, fadiga,
lentificação psicomotora, baixa autoestima, sentimentos de desvalorização e culpa excessiva e sintomas vegetativos, como as alterações de sono e apetite, e por vezes a ideação suicida. A depressão é mais ampla e mais grave que o burnout. O burnout é um fenómeno exclusivamente profissional, o que não quer dizer que não deva ser foco de atenção clínica, naturalmente. Obrigado por ouvir o episódio 28 de O Teu Psicólogo. O podcast está disponível em oteupsicologo.substack.com e em todas as principais plataformas de podcast, das quais destaco a Apple Podcast e o Spotify. Até breve.